Tá a fim de comprar Magic e não sabe onde encontrar os melhores preços? Então acesse a Liga Magic e realize suas compras pelo Marketplace do site. Usando o Marketplace, você consegue comprar pelo menor preço e efetuar tudo em uma compra só. E ao finalizar a compra, digite o código promocional BEFOREJACE para dobrar as suas chances de ganhar no sorteio mensal. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. E no mês de agosto, você concorre a 40 bundles de Dungeons & Dragons. Além de comprar os produtos por um bom preço, você ainda ajuda o canal e concorre a ótimos prêmios. Tá esperando o quê? Corre lá, use o código e dobre suas chances de ganhar. Link na descrição. E aí, Planinautas, eu sou Leandro Dantes e este é o nosso canal BeForeJace. Hoje falaremos sobre um personagem que eu gosto bastante, que eu admiro bastante a história dele e eu acredito muito no potencial dele, que é o Ob-Nixilis, um personagem, um vilão bem clássico ali, que quando você tem contato com o lore na parte escrita, você percebe aquela imponência, sabe? Aquele personagem vilão, clássico, com status, com um pouco de pose, digamos assim. Talvez eu não consiga transmitir isso com esse vídeo que eu fiz, né? Espero que sim, mas eu acredito que quem leu, quem teve contato ali, entende o que eu estou falando, que ele é um vilão ali que tem tudo para se tornar um personagem que vai marcar um nosso novo arco ali que está se formando dentro do lore de Magic. Então, acredito que ele merece ali um espaço nos nossos vídeos para a gente falar um pouco sobre a história dele, que veio ali desde o início de um plano desconhecido até a Guerra da Centelha, beleza? E uma coisa que eu falei no vídeo, gente, bem no começo, que eu acabei me confundindo. No vídeo eu falo que ele foi o primeiro Planinauta a recuperar a Centelha. Gente, eu esqueci completamente do Nicobolas. Não sei como isso aconteceu, mas esqueci. Nicobolas foi o primeiro Planinauta a recuperar a Centelha perdida. Ob-Nixilis foi o segundo, então houve ali um erro. Só depois que eu já tinha editado todo o vídeo, feito tudo que eu percebi, e aí não tinha mais como mexer de novo, beleza? Mas fica aí essa correção, né, do texto do vídeo aí que eu fiz, tá? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Liga Magic. Use aí o nosso código BeForeJace nas suas compras do Marketplace, que você vai dobrar suas chances de ganhar ali os prêmios e sorteios da Liga Magic. A cada R$100 em compra, você ganha um cupom. Usando o código BeForeJace, você dobra esses cupons aí. Então, quanto mais você usa, mais você tem chances e mais ajuda aí a gente continuar mantendo a parceria com o site da Liga Magic. Beleza? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, de comentar, de ajudar no nosso engajamento aí. Dá aquele like se você gostou. Se não gostou, dá aquele dislike. Tudo certo, sem problema nenhum. E bora pro show, galera! Nada poderia trazer mais vergonha e humilhação para um Planinauta do que a perda de sua centelha. Um dos maiores mistérios do multiverso. A centelha é o que torna os Planinautas os seres que são. No decorrer das eras, diversas pessoas tentaram extrair a centelha de outros seres, mas Ob-Nixilis foi o primeiro em toda a história que conseguiu recuperar uma centelha perdida. Sua história é banhada em sangue desde seus primórdios. Ele veio de um plano desconhecido, que sempre viveu envolto a guerras e cataclismos. Nessa época, ele ainda era um humano e um temível conquistador. Extremamente habilidoso em táticas e em magia sombria, Ob-Nixilis havia estudado a história de seu mundo e descobriu que a sociedade sempre se destruía consecutivamente. Através de guerras, os cataclismos vinham e apenas eram interrompidos por algumas décadas de paz. Ele passou a acreditar que toda a sociedade estava condenada ao colapso e que a única coisa que importava era tomar para si o máximo que pudesse antes que o colapso ocorresse. Mas nem toda sua ganância foi suficiente para que impedisse de ser traído por seus aliados. Tendo sido derrotado por outros lords, sua última alternativa era escapar.
Em sua fuga, ele se deparou com uma caverna na qual se escondeu com seus últimos 2 soldados. Foi nessa caverna que ele encontrou uma antiga câmara de invocação de demônios e, decidido a adquirir aquele poder, ele sacrificou a vida de seus últimos soldados para trazer os demônios ao seu mundo. Mas ao clamar pela vitória, os demônios viram o verdadeiro desejo do seu coração e exterminaram todos os seres vivos do mundo. Foi nesse momento que percebeu que havia sido manipulado pelos demônios e, como último ser vivo daquele plano, após finalmente perceber a futilidade da vida e todas suas ambições, sua centelha despertou. Após sua ascensão, Obnixilis começou a conquistar outros planos. E essas conquistas o levaram para Shandalar, diretamente para o Véu Metálico. O Véu Metálico é um antigo artefato que esteve escondido dentro das catacumbas Onak. Ele foi criado pela raça de ogros Onak e foi tão bem trabalhado que sua textura parecia ouro fino, como se fosse seda. Os Onaks foram totalmente dizimados por um feitiço cuja fonte até hoje é desconhecida. Seus espíritos permaneceram para assombrar o Véu Metálico, pois o objetivo desse artefato era transformar o portador num recipiente para operar a ressurreição dos Onak. Aqueles que não eram fortes o suficiente para suportar tal poder pereceriam, enquanto outros eram transformados em demônios. E esse foi o destino de Obnixilis. Desejando recuperar sua forma perdida, o plano vasto de mana de Zendikar o atraiu. Em sua tentativa de usar a mana selvagem do plano, sua centelha foi fragmentada e ele perdeu a capacidade de transplanar. Zendikar havia se tornado seu túmulo, porque agora o temível conquistador estava aprisionado. Para aumentar ainda mais sua humilhação, Obnixilis se deparou com a protetora de Zendikar, a litomante Nahiri. Para remover qualquer sobra do poder de Obnixilis, Nahiri implantou um edro na testa dele, retirando tudo o que lhe sobrava. Suas asas murcharam e depois caíram. Sofrendo com toda essa humilhação, ele jurou vingança contra Zendikar. Durante séculos, ele estudou os Edros e começou a conhecê-los melhor do que ninguém, exceto a própria Nahiri. Seu objetivo era induzir algum planinauta a ajudá-lo, e houve vários no decorrer dos anos, mas foi o orgulhoso Jace Beleren que finalmente mordeu a isca. Jace estava atrás de uma forma para interromper a transformação de Garruk, que havia sido amaldiçoado por Liliana. Porém, o que ele não sabia era que Obnixilis havia simulado o duelo e deixado que Jace vencesse. O Edro foi retirado para ser usado num ritual para salvar Garruk, e dessa forma, Obnixilis recuperou suas forças e suas asas. Ainda desprovido de sua centelha, ele sentia que ela poderia ser recuperada. Mas também sabia que a única forma para que isso acontecesse era a total obliteração de Zendikar. Porém, a destruição de um plano inteiro não significava nada perto da recuperação de seus poderes. Seu primeiro passo foi encontrar o coração de Kauni, uma flor mágica que é rebento da alma de Zendikar. Mas ele não era o único planinauta que estava atrás do coração de Kauni. Guiada por visões, Missa Revani viajou até as profundezas do continente devastado de Balaged em busca de um novo broto. Os rumores diziam que esse broto surgiu para poder restaurar a Terra após o ataque dos Eldrazi. Foi através dele que a Planinauta restaurou sua conexão com o plano de Zendikar e com seu poder elemental derrotou Obnixilis
impedindo que o coração de Kaune fosse usado para o mal. A elfa partiu e removeu o coração de Kaune para um lugar seguro. Depois de se recuperar de sua derrota, Obnixilis conspirava enquanto tentava localizar Nissa. Ao chegar a Tazin, ele descobriu que a batalha por Zendikar estava em andamento. As tropas de Gideon Jura estavam tentando aprisionar o titã Lamog dentro de uma rede de Edros. A sorte finalmente estava sorrindo para Obnixilis. Massacrando os guardas Kor, ele sugou o poder dos Edros para si e reacendeu sua centelha. Em um ato final de vingança contra o plano, ele destruiu a rede de Edros e despertou o titã Kozilek. A atenção de Nissa se voltou para Obnixilis, que agora conseguiu derrotar a elfa facilmente. Se ela tivesse deixado com que ele absorvesse o coração de Kaune antes, ele teria partido pacificamente, mas agora exigia retribuição pela humilhação que sofreu. Seu plano era matar todos que estavam no portão marinho, porém Jace se infiltrou na mente dele na tentativa de fazer com que ele partisse de uma vez. Conjurando o feitiço de dor, ele quebrou a concentração do telepata e o acertou com um golpe na mandíbula, jogando Jace ao chão. Antes que Obnixilis quebrasse seu pescoço, Gideon chegou e arrancou uma das asas do demônio. Apesar da dor, ele ficou impressionado com Gideon e se ofereceu para ter um duelo de revanche em um plano e com as regras, a escolha do Planinauta. Mas para a tristeza dele, Planinautas pós-emenda não entendem o valor dos antigos duelos. Suas tentativas de matar Gideon foram frustradas diante da invulnerabilidade do Planinauta. Percebendo que apenas a força bruta não seria suficiente, ele fez jogos mentais com Gideon e no momento de dúvida do Planinauta, Obnixilis prendeu ele no chão. Mesmo com sua invulnerabilidade, Gideon estava sendo afogado nas águas lamacentas do pântano. As sentinelas foram levadas para uma caverna e foram torturadas, até que Chandra Nalaar apareceu e libertou seus amigos. Com seus poderes combinados, eles o expulsaram para sempre de Zendikar. Com a ascensão de Nicobolas em Ravnica, Obnixilis foi atraído pelo farol interplanar e mesmo tendo nenhuma afeição pelos sentinelas, ele lutou contra a Horda Medonha. Durante a invasão, os Planinautas se reuniram com os líderes de Ravnica, e apesar de ser odiado por muitos outros Planinautas, ele compareceu à reunião porque estava desesperado para escapar. Tomando a liderança, Jace traçou planos para as equipes. Kahr, Obnixilis, Dakfiden e Samut se ofereceram para atravessar a ponte planar e fechar o portal do outro lado em Amonkhet. Obnixilis nunca desejou ser herói. Suas ações apenas visavam seu próprio bem-estar. Enquanto Obnixilis e Samut lutavam contra os Eternos, Dakin distraiu Tezzeret, dando a Kahr uma abertura para usar um dos microdones explosivos de Saheeli, que explodiram no peito de Tezzeret. O portal desabou e os Eternos ficaram inativos. Enquanto os demais Planinautas retornavam a Ravnica para derrotar Bolas, Obnixilis partiu para algum lugar seguro. Desde então, o Planinauta Demônio aguarda sua oportunidade para voltar a conquistar planos inteiros.